Ou, vamos lá. Tá na hora da aula de ótica. Presta atenção, hein? Não vai perder a visão. Então, vamos começar. Boa noite para todos vocês. Hoje um dia feliz, um dia alegre, pelo visto consertado, um ar-condicionado aqui. Não vamos falar que vai que atrai coisas ruins, né? Bom, vamos lá? Começar com tudo de cara. No começo do curso eu comentei com vocês que eu ia discutir ao longo do curso, que a ideia desse curso é preparar vocês para um conhecimento mais aprofundado quando vocês começarem a ter estrutura da matéria, né? Física quântica, vocês entenderem os postulados da física quântica. E uma dessas coisas passaria, a gente ainda não chegou nessa parte, tá? Mas vou estar tentando preparar vocês para isso. Acho que agora é o último tema que ainda é aplicável ao ensino médio, depois a gente entra só em tema que já não seria mais aplicado, que é interferência de fração, e lá eu vou explorar bem, até a matemática, vocês vão ver, a gente volta para usar a álgebra de número complexo, volta para usar as equações de onda, e para que vocês possam entender depois o que levou à física quântica. Só que eu só comentei lá e nunca mais comentei nada sobre a natureza corpuscular da luz, né? Porque a ideia da luz ser uma partícula, Gabi, acorda? A ideia da luz ser uma partícula, ela não nasce com Lois. Já ouviram falar em Lois de de Broglie? Não? Não. Lois de de Broglie, ele é o cara que propõe a dualidade onda-partícula. Tá? Só que ele propõe a dualidade onda-partícula, se eu não me engano, para o elétron. Ele propõe que o elétron, quem propõe o fato da luz ter esse comportamento dual, pela primeira vez, é o Einstein, né? Lá com o efeito fotoelétrico. Mas a ideia de luz ser uma partícula, ela já vinha antes. Um dos grandes defensores da ideia da luz ser uma partícula era René Descartes. Newton também acreditava na possibilidade da luz ser uma partícula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês, tá? A gente viu o teorema de Fermat, pelo princípio de Fermat. Pelo princípio do mínimo tempo de Fermat, a gente viu que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de refração, ao ângulo de reflexão. Vamos ver como é que isso era explicado na teoria corpuscular de Descartes. Como que Descartes explicava esse fato da natureza corpuscular da luz. E depois eu discuto com vocês a refração. Tanto a teoria corpuscular, tanto via teoria corpuscular, como via teoria ondulatória. E aí a gente pode compreender ao longo da história por que se chegou à conclusão, se optou pela teoria ondulatória, até que vem o Einstein no efeito fotoelétrico e fala, cara, tem que ser partícula também. E aí depois o Lois de de Broglie joga para tudo. Olha, não é só a luz que tem dualidade, não. Cargas elétricas também, que é absolutamente absurdo, né? Porque se carga elétrica tem dualidade, nós somos feitos basicamente de cargas elétricas. Então nós também apresentamos essa dualidade onda-partícula. Só que as nossas propriedades ondulatórias não parecem ser tão fáceis de ser medidas. E aí depois a gente tenta entender. Então vamos lá, olha só. Descartes entendia a luz como pequenos pedacinhos de partícula. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender como que se dava a reflexão segundo a teoria de Descartes. Vocês vão ver que segundo a teoria de Descartes, cara, estou imaginando ali um espelho, a situação fica mais simples possível. Olha só, vamos imaginar que aqui você tenha uma partícula de luz, e essa partícula de luz está sendo lançada em direção a um espelho. De acordo? Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então essa partícula de luz foi lançada em direção ao espelho. Uma vez que a luz é uma partícula, ela tem uma velocidade.
Certo? Então ela tem uma velocidade. Sendo uma partícula, além de velocidade, o que partículas têm? Aliás, eu falei velocidade, porque eu fui muito iniciante. O que ela tem mesmo? Ah, não, Maria, se ela tem massa e tem velocidade, o que é o mais importante? Ela tem momento. Certo? Partículas possuem momentos. Tudo bem? Então, ela tem aqui, ó, por estar se movendo para cá, a luz apresenta um momento. Para seguir a nossa amiga Maria, ela tem uma massa e uma velocidade que eu vou chamar de velocidade inicial. Portanto, ela tem momento. O que vai acontecer? Já que ela tem momento, já que ela tem massa, já que ela é uma partícula, ela vai sofrer a ação de uma força. De acordo? Quando ela toca esse ponto aqui, ela sofre a ação de uma força. Mas como é essa força que a luz receberá? Que essa partícula de luz receberá? Vertical para cima. De tal modo que, já que ela recebe uma força vertical para cima, essa força apenas será capaz de modificar quem? Apenas será capaz de modificar? Eu sei, só... Não é isso. Oi? Não, se modificou direção, obviamente modificou os sentidos. Certo? Mas é uma força vertical. Então, só muda a componente vertical da velocidade. Tudo bem? De tal modo que a componente X continua a mesma. Tudo bem? De acordo? Só que ela também não vai ser capaz de mudar o módulo dessa velocidade. Pensem aí por quê. Pelo menos entre a chegada e a saída. Vamos pensar o seguinte. Se a luz ao bater aqui aumentar o módulo dessa velocidade, o que o espelho estaria fazendo? Energia. Fornecendo energia para o sistema. Tudo bem? Se a luz ao chocar diminuísse a velocidade, quer dizer que o espelho estaria absorvendo parte da energia cinética. Isso não é nada impossível, tá? Mas vamos admitir, como Descartes fez, que essa energia absorvida é muito pequena, de tal modo que eu posso considerar que ali é uma colisão elástica. Tudo bem? Agora, se aqui é uma colisão elástica, significa que o módulo da velocidade se mantém. Por ser uma força estritamente vertical, significa que a componente horizontal da velocidade se mantém. Ok? Agora, acompanha comigo. Se o módulo vai se manter e a componente horizontal vai se manter, a única forma é que aconteça o que com a componente vertical? Pensa aí comigo. Ela simplesmente inverte o sentido e continua com o mesmo módulo. Tudo bem? De acordo? Portanto, meus amiguinhos, se a componente vertical simplesmente vai inverter e manter o mesmo módulo, significa que ele vai sair nessa direção aqui, ó. Deixa eu ver quanto que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele sai nessa direção aqui, ó. Ok? Vamos fazer um desenho aqui? Ele vai sair, peraí, então vamos fazer um desenho bonitinho? Ele vai ter a mesma componente horizontal, de acordo? Certo aí, Kainan? E vai ter uma componente vertical de mesmo módulo, para manter o módulo da velocidade inicial. Então, de modo que essa velocidade final aqui, cá está a velocidade final, tá? Tem o mesmo módulo. O que acontece então? Então eu posso dizer o seguinte, cara. A hora que eu olho aqui, tem esse triangulinho retângulo aqui. Então o que eu posso dizer? Que esse ângulo, que é o ângulo entre o vetor velocidade e a componente horizontal, ele se mantém aqui. De acordo? Tudo bem? Então o ângulo entre o vetor velocidade e a componente horizontal se mantém.
Poxa, mas então o ângulo entre o vetor velocidade e a componente vertical também se manterá. De acordo? E por que eu estou colocando um ângulo entre o vetor velocidade e a componente vertical? Porque esse ângulo aparece aqui, ó, Patrick. Certo? Ó, aqui está a componente vertical, aqui estaria a direção da vertical, aqui é a direção do vetor velocidade. Então, mas aí, se a parede for vertical, você muda a componente X, mas mantém a componente Y. Então vamos falar, vamos generalizar? Vamos generalizar? A componente perpendicular à superfície do espelho é a única que varia. A componente tangencial à superfície do espelho manter-se-á constante. Mas presta atenção que para eu adotar isso, eu estou tendo que fazer uma outra consideração que é praticamente axiomática. Qual a consideração que eu estou tendo que fazer? Que vai conservar energia no choque. Choque em que se conserva energia se chama um choque elástico. Tudo bem? Então, por mais que eu esteja tendo que fazer isso, vocês percebam, e pela primeira vez, por uma questão de facilidade, eu coloquei o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão não como sendo medido a partir do espelho. Vocês nem chamou a atenção de vocês isso, né? Que na hora da atividade não estava com os espelhos, mas deu para perceber facinho, tá? E aí é uma pergunta que ela deveria ser feita, né? Por que a gente usa o ângulo com a normal, ao invés de usar o ângulo com a própria superfície? Seria uma pergunta que, assim, quando for dar aula para o ensino médio, o professor simplesmente chega e fala, aqui o ângulo. Por que a gente adota o ângulo com a normal, ao invés de adotar o ângulo com a superfície do espelho? Uma motivação, você vai conseguir convencer o aluno, mas ela não é total, é essa. E se as superfícies forem... Só que aí um aluno mais perto vai dizer, não, professor. Aí você traça um plano tangente e pode calcular o ângulo com o plano tangente, mas seria uma explicação. Mas já já nós chegaremos. Tudo bem até aqui, gente? Oi? Fala. Eu... Essa energia talvez seja usada de outra forma, ter som, ou talvez... Não, isso esquenta, né? Pode aquecer também, certo? Por isso que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, ele não esquenta muito, né? Não pela sua imagem, por exemplo, não por essa luz. Talvez com luz do sol. Ok? Mas eu poderia interpretar que a luz que está refletindo, poderia interpretar só isso, a luz que está refletindo são partículas que a hora que interagem, que a luz vai ser formada por trocentas partículas. Tudo bem? Show? Tudo bem? Então, isso daqui seria um ponto muito favorável para a teoria corpuscular da luz, né? Porque o que uma teoria física precisa ter? Ela precisa ser embasada em conceitos físicos e o principal, ela precisa responder à experimentação. Então, tá? E aí René Descartes veio e falou, cara, show. Vamos tentar explicar a refração. Vamos ver se a gente chega numa lei de refração, considerando a luz como sendo partícula, natureza corpuscular da luz. Vamos tentar explicar. Engraçado, por quê? Ter cuidado com esses comentários, porque depois você vai ter que tratar a luz como partícula em algum momento. E aí talvez... É porque a gente também tem que entender o seguinte, vou tentar melhorar para vocês. A gente trata de modelos, tá bom? Quando eu trato de um modelo, eu não posso levar ele muito a sério. Vou dar um exemplo. Quando Bohr propõe um modelo atômico,
Ele mesmo fala, não leva a sério o lance planetário. Como se ele tivesse falado nada. Todo mundo, por quê? Porque ele criou um modelo de átomo para tentar descrever algo que eu não consigo enxergar. Isso é a ideia de um modelo. Tá? E no modelo dele, o que ele chamou de órbita eram níveis energéticos. Tudo bem? Que depois a gente percebe ao resolver a equação de Schrödinger que você cai até em figuras geométricas. Tá bom? Você vai ver isso. Mas aquilo lá são níveis energéticos. Não significa que tem um elétron girando ali. Um elétron, por exemplo, no nível de energia alto, ele não precisa dois elétrons no mesmo nível de energia, eles não precisam necessariamente estar à mesma distância do átomo. Tudo bem? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o modelo. Então, faz assim, ó, Maria. Quando eu pensar na luz com natureza corpuscular, pense assim, ela tem momento. Ah, mas o que é momento? É uma propriedade física. Igual energia, que tende a se conservar. Só que o momento se conserva na ausência de forças externas. Quando eu jogar para a luz, eu vou ter que modificar essa ideia de que o momento se conserva na ausência de forças externas e vou ter que modificar a forma com a qual eu penso o momento, matematicamente. Mas vai ser uma grandeza que se conserva. Tudo bem? A física, em geral, ela tem 3 joias da coroa. Conservação do momento linear, conservação do momento angular e a grande joia da coroa, conservação da energia. Tudo bem? O que são isso? 3 entidades matemáticas. E vocês vão ver em relatividade, vão ver, elas parecem ser criadas matematicamente para forçar que haja uma conservação. Tudo bem? Bom, então vamos parar de chorumelos e vamos tentar entender. Vamos tentar entender como que René Descartes e a sua natureza corpuscular da luz, como é que ele entendia a refração. Tá ok? Então vamos tentar começar a descrever aqui o princípio de refração. O que é a refração? Então vamos lá. Refração para nós vai significar o seguinte, olha, é uma mudança na velocidade de uma onda. Ah, não, aqui luz ainda é corpuscular. Então fala assim, ó, mudança na velocidade devido à troca de meio de propagação. Tá bom? Para dar uma analogia bem bacana, imagine um carro de Fórmula 1 que sai do asfalto, ele está vindo correndo, ele sai do asfalto e automaticamente ele entra na grama. O que acontece? Aumenta ou diminui? Deve diminuir, né? Porque senão as corridas de Fórmula 1, se aumentassem, elas eram feitas na grama. Certo? Tudo bem? Quem já jogou Mario Kart sabe. Tá? Ou pedra brita ou areia, né? Tudo bem? Então, isso é uma refração. O que deve acontecer com a luz? Bom, Descartes, eu vou fazer uns desenhos bem grandões, tá? Descartes imaginou o seguinte, olha só. Deixa eu fazer o desenho aqui. Imagine esse raio de luz. Tudo bem? Novamente, a partícula de luz chega aqui na interface. Eu vou chamar isso daqui de meio óptico 1, isso daqui de meio óptico 2. São os locais onde a luz está se propagando. Tudo bem? A hora que a luz chega ali, vamos lá, de novo, se ela é corpúscula, ela tem momento, tem massa e tem velocidade. De acordo? Se a hora que ela chega aqui e ela atravessa, o que deve acontecer com a velocidade da luz? Mudar. Por que ela deve mudar? Porque tem ação do quê? De alguma força. Não, externa causada por quem? Causada pela interface. Tudo bem? Mas como é essa força? Direcionada para onde? Vertical. Só pode ser uma força normal. Tudo bem? Aqui, ó, ele está batendo aqui, ó. Pelo menos foi isso que o Fermat teorizou. De acordo? Agora, se ela sofre ação
exclusiva de uma força vertical, o que deve acontecer? Deve-se mudar apenas a componente vertical da velocidade. Dá uma olhada aqui que a velocidade vai ter duas componentes. Ó, eu vou chamar isso aqui de V1, certo? O qual eu vou decompor nas suas duas componentes. Ó, V1x e aqui V1y. Ok? Então vamos lá. Por isso que eu estou fazendo um desenho bem grandão. De acordo com essa nossa discussão, ao sair de um meio e penetrar no outro, o que deve acontecer? Hã? Deve ter sua modificação exclusiva em quem? Em VY, mantendo a componente Vx. De acordo? Vamos imaginar que esse meio aqui, ó, vamos lá, ó. Ar, água. Estamos imaginando que aqui é ar, que aqui é água. Onde é que você suspeita que a luz deva andar com maior velocidade? No ar ou na água? No ar. Então, a hora que ela entra na água, o que deve acontecer com o módulo da velocidade? Diminuir. Se o módulo da velocidade diminui, mas a componente horizontal se mantém, isso é por quê? Deve acontecer o que com a componente vertical? Diminuir. Então, a velocidade de propagação, a hora que ele entrar aqui, ela deve ser desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ela deve manter, pelo que vocês estão falando, ela deve manter a componente X, só que deve ter uma diminuição da componente Y. É isso que vocês estão... Certo, Kainan? Léo, chegou atrasadinho, mas está acompanhando? Gabi? Luqueta, que achou que não tinha aula, né, Lucas? Lucas? Achou que não tinha aula também? Sabe por que também? Porque eu também achei que não tinha. Não fosse a Gabi me avisar, que a gente tinha combinado outra coisa. Olha. Ó, diminuiu um pouquinho, tudo bem? Foi você que me avisou. Opa, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O seu olho também, pura refração. Quando você está míope, quando você está alguma coisa, é falta de um líquido no seu olho. Isso. Ó, vamos lá. V2. Aqui vai ter V2Y. E aqui vai ter V2X. Então, vamos lá. O que a gente sabe, então? A hora que eu fiz aquela construção. V2X. O que a gente sabe? V2X é igual a V1X. De acordo? De acordo ou não? É que eu quero escrever isso, pelo menos em termos dos módulos das velocidades. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o ângulo com a normal, porque, vê se vocês concordam comigo. Eu tenho que V1x e V2x são iguais. Módulo, direção e sentido. Se eu pegar o ângulo que o vetor velocidade faz com a normal, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ1 e esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ2, olha porque nesse caso eu estou escolhendo a normal. Porque eu escolhendo a normal agora, se eu calcular o seno, eu tenho V1x sobre módulo de V. Se eu calcular o seno, aqui eu também tenho V2x sobre o módulo de V. Como os dois são iguais, eu caço alguma coisa depois. Tudo bem? Certo? Ah, não, mas poderia usar o outro ângulo também, se eu cosseno. Não daria nada. Tudo bem? Mas, então não expliquei ainda, né? Então, vamos lá, ó. Módulo de V1x é igual ao módulo de V2x.
certo? O que acarreta. Como é que eu posso escrever o módulo de V1x? Bom, você pode pensar assim, ó. Seno de θ1 é módulo de V1x sobre V1. Tudo bem? Então, módulo de V1x é V1 seno θ1. De acordo? De acordo? Voltando agora sim, que os meus alunos vão me ajudar, né? Vocês são legais. Vai ter que fazer eu gravar tudo de novo. Então, olha só. Essa daqui foi a conclusão do Descartes. Estou recapitulando. Para que é uma equação dessa? Para eu conseguir fazer a previsão geométrica da trajetória daquilo que a gente chamou de raio de luz. Tá bom? Por que eu estou falando daquilo que a gente chamou de raio de luz? Porque na prova que eu vou lançar hoje, vocês vão ver que eu vou querer uma outra justificativa para a propagação retilínea da luz que não seja via raio de luz. Larguei por conta de vocês estudar o que são frentes de ondas. Tudo bem? Princípio de Huygens. Mas vamos lá então. Aqui está fácil se eu mexer na equação. Olha só, vai ficar o quê? Ó? V1 por V2 igual seno θ2 pelo seno θ1. E aí a gente percebe aqui com facilidade o seguinte, olha. Se V1 for maior que V2, como isso aqui é uma igualdade, acarreta que seno θ1 tem que ser maior que seno θ2. Se se V1 é maior que V2, seno θ2 tem que ser maior que seno θ1, porque isso aqui é uma igualdade. De acordo? Se o seno θ2 é maior, significa que o próprio θ2 é maior, porque a gente vê aqui que o ângulo está vinculado, ele está preso ao intervalo 0π/2. Se o ângulo de refração, θ2 é o ângulo refratado, esse ângulo sendo maior, isso indica que ao passar de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade, o que deve acontecer com o raio de luz? Ele deve se afastar da normal. Certo, Patricão? E aí, a hora que deu problema, foi a hora que eu estava perguntando para vocês, como é que eu... Oi? Fala. Sim. Entendeu? Prepara para desentender. Vou melhorar. Se a luz for uma partícula. Certo? É o que a matemática aqui está mostrando para nós. Se a luz for uma partícula, show. Mas então vamos fazer o seguinte, tudo travou, a hora que eu propus para vocês, cara, vamos tentar explicar isso daqui para um aluno de ensino médio. Tá? Fazer uma tentativa de explicação. Você imagina, falando do carro de Fórmula 1. Carro de Fórmula 1. Dá uma olhada ali. O meio de cima eu vou considerar que é o concreto. Certo? Aí ele passa aqui para o meio de baixo, que é a grama. O que deve acontecer com a velocidade? Diminuir. Vamos ver se a velocidade do carro se aproxima ou se afasta da normal? Imagina o seguinte, ó, vou desenhar o eixo do carro. Ó. Tá aqui o eixo do carro. Todo mundo de acordo? Que aquilo ali é o eixo do carro? Tá? Então o eixo do carro está vindo aqui com essa velocidade. Aqui vai dar um pepino. Por quê? Da maneira que eu desenhei ali, se eles estão vindo assim, a roda que está ali vai chegar, ela vai entrar primeiro na grama. Então o que vai acontecer com essa roda aqui? Ó? Vai vir aqui. O que vai acontecer com essa? Ela vai andar mais lento. Enquanto essa aqui vai acontecer o quê? Andar mais rápido. Então o que vai acontecer? Ele vai virar. Ele vai virar mais ou menos desse jeito aqui. Oh, mas peraí, aí lascou.
Aí lascou o exemplo que eu quero dar para o aluno de ensino médio. Porque o que aconteceu aqui? Eu parti de um meio de maior velocidade para um meio com menor velocidade. E o que aconteceu com o ângulo de refração comparado ao ângulo que ele entrou ali? Ele se aproximou da normal, né? Certo, Kainan? O que aconteceu, Kainan? Lascou o seu exemplo. Como é que você resolve isso? Como você resolve isso? Mas a partir do momento que você está tratando o carro com uma partícula, é o mesmo problema de consideração raio. Ah, sabe onde está o problema? Que tudo que vocês entenderam até agora está errado. A luz não é necessariamente uma partícula. Ou seja, a ideia do René Descartes não está correta. Por quê? Isso daqui contraria. Eu fiz esse exemplo aqui, mas se você fizer e ver na água, você vai ver exatamente que a luz, ao sair do ar e entrar na água, ela se aproxima da normal. Certo? Tudo bem? Então, aí você pode me perguntar, professor, mas esse foi o juiz final para dizer que a teoria corpuscular da luz está errada? Não. Sabe por que isso aqui não pode? Esse exemplo, puro e simples, não pode ser o exemplo principal? Porque eu ainda posso considerar que a luz seja uma partícula e que algum outro processo aconteça aqui, de tal modo a aumentar a intensidade da componente vertical. Porque se aumenta a intensidade da componente vertical, ele fecha. E aí você poderia perguntar, tá, então qual foi o argumento que levou os físicos a abandonarem, pelo menos momentaneamente, até ser recuperado com Einstein, a ideia de teoria corpuscular da luz? O lance é o seguinte, sempre que tem luz incidindo na interface, acontecem dois fenômenos simultaneamente. Parte da luz é refletida e outra parte é refratada. Então, os dois fenômenos ocorrem simultaneamente. Você não tem apenas a refração. Tá? Você tem a reflexão junto com a refração. E isso a teoria corpuscular não consegue. O Newton até tentou dar uma justificativa. O Newton tentou com a seguinte justificativa: olha, quando você tem um feixe de luz indo, você tem partículas que têm mais afinidade a refletir e partículas que têm mais afinidade a refratar. Então, esses dois eventos acontecem porque você vai ter uma parcela que tem afinidade a refletir e outra parcela. Está vendo que é ruim falar isso do Newton, mas e com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas soa um pouquinho ad hoc. Ad hoc é aquela teoria que você tenta forçar ela a se encaixar naquilo que você está querendo que seja o resultado. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar uma equação para descrever a refração, considerando que a luz é uma onda. Tudo bem? E vamos pegar a mesma ideia, vamos imaginar que ela sai de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade. Tudo bem? E aí a gente vai chegar na conclusão, primeiro, sem matemática nenhuma, só que nós vamos ter que adotar como axioma o princípio do mínimo tempo, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar à conclusão por conta própria, até porque o cálculo que eu vou fazer aqui, eu acho que é inacessível para um aluno de ensino médio. Bom? Então vocês vão ter que convencer o aluno de ensino médio de outra forma. Ok? O cálculo que eu vou fazer aqui, eu acho ele inacessível. Infelizmente. Então, vamos ver a famosíssima lei de Snell. Muitas vezes você vai até ver, ela chama lei de Snell-Descartes. Porque a ideia é muito... Eu não lembro como se escreve Snell. Acho que é 2L. Então vamos fazer o seguinte, olha só.
Meus amiguinhos, vamos imaginar a seguinte situação. Estamos trabalhando com uma onda, uma luz, considerando que ela é uma onda monocromática. O que é isso, uma onda monocromática? Qual que é a principal característica de uma onda? Tá, mas em termos matemáticos, o documento de identidade de uma onda, a sua frequência, certo? E outra coisa que caracteriza a onda é o seu comprimento de onda, tá bom? Mas assim, a velocidade, o que caracteriza a velocidade da onda, mas muito bem falado, Léo. O que determina a velocidade da onda é o meio. Lá na equação de onda, o que determina a velocidade da onda é o meio. Certo? E aí, como é que a gente calcula a velocidade da onda? Dado que eu já sei a velocidade no meio, o que determina a velocidade da onda são as características do meio. Ponto. Se eu quiser determinar a velocidade da onda em termos de características ondulatórias, eu posso calcular como lambda vezes a frequência. Tudo bem? Então, no que eu mudar o meio de propagação, vai mudar a velocidade. Só que continua sendo calculado como lambda vezes a frequência. A frequência não se altera quando a onda vai de um local para outro. Então, quem altera é o comprimento de onda. Tudo bem? Certo? É isso que é uma onda monocromática. Ela só vai ter um comprimento de onda. Tudo bem? Já vou até avisar. O fenômeno do arco-íris, ele é justamente por isso. A luz está vindo numa onda. A hora que ela entra na água, cada comprimento de onda sofre um desvio diferente. Sofre uma refração diferente. Tudo bem? Tá bom? Então eu estou falando aqui para ondas monocromáticas. Ok? Então vamos tentar entender aqui como que as coisas ocorrem. Tá? Primeiro, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Já desenhei aqui. Não queria não, mas esquece que está esse desenho aqui, eu só estou com preguiça de apagar. Tá bom? Eu vou utilizar, meu amigo Patricão, eu quero utilizar o princípio do mínimo tempo. Certo? Eu quero que o raio de luz saia do ponto A e chegue até o ponto B, não na menor distância, mas no menor tempo possível. Sabendo que aqui é o meio 1, que o módulo da velocidade no meio 1 é maior que o módulo da velocidade no meio 2. De acordo? Certo? Então vamos pensar. Primeira tentativa seria imaginar que é melhor ele ir em linha reta. Tudo bem? Se ele vier em linha reta, por que isso não vai minimizar o tempo? Porque ele vai andar uma distância grande onde a velocidade dele é pequena. Então, qual que é a melhor coisa a se fazer? Tentar fazer ele andar o máximo possível no local que a velocidade é maior. Tudo bem? Eu poderia fazer ele fazer isso aqui, ó. Ele vem até aqui e depois desce em linha reta. Poderia ser. Mas você garante que isso é o de menor tempo? Você não garante. Mas você também... Olha só. Eu vou pôr um aqui, ó. Esse daqui. Com certeza não é o de menor tempo. De acordo? Todo mundo de acordo? Faz sentido. Esse outro que eu vou pôr aqui até poderia ser. Certo? Até poderia ser. Mas algum outro que vem para cá para depois descer também não é. Todo mundo de acordo? Certo? Então o caminho que minimiza o tempo, ele está entre esse ponto e esse ponto. É isso que eu quero que vocês notem. Concorda comigo? Concorda aí, Gabi? Então o caminho vai estar entre esse ponto e esse ponto. Eu vou até apagar o desenho. Vou deixar a minha preguiça de lado.
deixar a minha preguiça de lado, porque é um negócio que é legal, acho que até para se fazer ensino médio também. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu não sei porque eu estou pegando essas distâncias loucas. A, B. A, B. Então, olha só. Vocês concordaram comigo que esse caminho não pode ser. Talvez até seja. Mas vocês concordam comigo que um que vem para cá, porque ó, qualquer caminho para cá vai fazer ele andar muito aqui, na onde a velocidade é menor. De acordo? O outro seria... O que esse outro caminho aqui tem de interessante? Ele é o caminho no qual faz ele andar a menor distância possível no local de menor velocidade. Certo? Conseguir convencê-los que o menor caminho vai estar entre esse ponto e esse ponto? Menor caminho, não. Caminho de menor tempo. Agora, olha o que acontece. Se o caminho for esse aqui, o que acontece com o ângulo de incidência e o ângulo de refração? São iguais. Tudo bem? Tudo bem, Patrick? E esse aqui? São bem diferentes e eu já sei quanto que é o outro ângulo de refração. 0. Qualquer outro caminho intermediário, o que acontece com o ângulo de incidência quando comparado com o ângulo de refração? Ele vem aqui, se aproxima da normal. Tudo bem? Então cheguei à conclusão que se eu passo de um meio de maior velocidade para um meio de menor velocidade, o que acontece? Procura aí para mim o que é maior. Coloca aí, meio mais refringente. Refringente, palavra bonita para a gente impressionar o pessoal. Hã? Não, é definição. Ou seja, ó, meios mais refringentes são meios com menor velocidade de propagação da luz. Tudo bem? Meio mais refringente. Então vamos pensar a seguinte forma, vamos tentar guardar aqui, ó. Qual que é o mais refringente? Esse aqui. O que acontece com o raio de luz quando ele sai de um meio de menor refringência para um meio de maior refringência? Aproxima da normal. Porque se eu falar diminui o ângulo, eu não sei com relação aqui. Certo? O ângulo de refração é mais próximo da normal que o ângulo de incidência. E tem uma parte ali que é o ângulo refletido. Sempre eu tenho que considerar. Tudo bem? Tá, então agora vamos calcular aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa que possa nos ajudar. Agora eu tenho que pegar um desenho maior. Está aqui o ponto. Aqui. Tá? Aqui está o ângulo de incidência. Vou chamar isso aqui de θ1. Vai ter um ângulo de refração, né? Nossa. O ângulo de reflexão. Vou desenhar aqui de qualquer jeito. Quanto vale o ângulo de reflexão? Quanto vale o ângulo de reflexão? θ1.
O ângulo de reflexão é o mesmo. E aí ele vai acontecer o que aqui? Ele vai se aproximar da normal até atingir o ponto B. Aqui está o ângulo de refração. θ2. Tudo bem? E agora nós temos que achar uma relação entre as velocidades nos dois meios, o ângulo θ1 e o ângulo θ2. Tudo bem? Poderia só inverter aquela do Descartes, nossa, seria maravilhoso, né? Mas, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Dá um nome para essa distância aqui. H. Esse H, diz para mim, vai ser constante ou variável? Ah, mas eu nem expliquei o que vai acontecer, né? Eu não sei onde é que é o ponto que ele vai bater. Certo? Por exemplo, eu não sei se é esse trajeto, se é esse outro trajeto, se é esse outro aqui. Eu não sei. Hã? Fala? Então, com relação à análise que eu vou fazer, é em que ponto que eu coloco a incidência, onde é que está a incidência do raio de luz, de modo a diminuir o tempo. Tudo bem? Essa é a análise que eu vou fazer. Estamos juntos? Perfeito? Então, com relação a isso, o Léo bem disse, o Hzão é constante. Ou seja, Léo, se eu precisar derivar, quanto vai dar? Quanto é que é a derivada de uma constante? Ah, quanto é que é a derivada de uma constante? 0. Tudo bem? Aqui é Hzinho. Hzinho, variável ou constante? Também constante. A distância do ponto à interface, certo? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Caramba. Eu vou pegar essa distanciona aqui, ó. Eu vou chamar essa distanciona amarela aqui de Dzão. Dzão. Variável ou constante? Bom, mas eu só estou fazendo um negócio com coisa constante? Não. Então vamos melhorar. Vamos melhorar. Vou chamar esse pedacinho aqui, ó. Pronto, de x. Ah, agora achei uma coisa que é variável. X. Porque se eu andar com o ponto um pouquinho para cá, x aumenta. Tudo bem? Então, quanto que é esse outro tamanho aqui, ó? Dzão menos x. Tudo bem? Certo? Tamo junto. Vamos calcular o tempo que ele demora? Esse tempo é dividido em duas partes. Tempo que ele demora para percorrer o meio 1, mais tempo que ele demora para percorrer o meio 2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Cara, vai ficar muito estranho o que eu vou colocar aqui. Para ficar menos estranho, vou colocar com T maiúsculo, tudo bem? Tá? Porque o tempo a ser calculado vai depender da posição X. Veja se vocês concordam comigo. O tempo vai depender da posição X que eu coloco. Tudo bem? Então, o tempo vai ser o tempo que ele demora para percorrer isso, mas o tempo que ele demora para percorrer isso. Só que o tempo que ele demora para percorrer isso, bom, é distância pela velocidade. De acordo? Velocidade é constante, distância pelo tempo.
Portanto, o tempo é a distância pela velocidade. Portanto, o tempo da primeira parte é a distância que ele percorre a primeira parte pela velocidade da primeira parte. Bom, mas quanto que é a distância? A distância é esse tamanho aqui, ó. Certo? Quanto que é esse tamanho? Raiz quadrada, teorema de Pitágoras. Raiz quadrada, h ao quadrado, mais d menos x ao quadrado. Eu faria outra pergunta. Se teve mudança de velocidade, teve força? Teve uma outra boa pergunta, né? Nas primeiras aulas de ótica, o que eu falei? Nós vamos descrever como as coisas funcionam. O porquê está lá na mecânica quântica. Está lá na óptica física. Tá certo? Mas não posso deixar de dar a resposta. Por se tratar de ondas eletromagnéticas, nós vamos considerar que essa mudança é instantânea. Tudo bem? Por se tratar de ondas eletromagnéticas. Mas o que ocorre ali, aí é assunto. Tudo bem? O que ocorre que faz essa mudança? Porque pela primeira vez, vocês estão trabalhando com uma coisa que vocês viram lá em cálculo, uma descontinuidade. O que é uma descontinuidade? É uma mudança abrupta. Tá? É uma mudança abrupta. Porque aqui, ó, você tinha uma velocidade e ela virou de uma vez, sem passar pelos valores intermediários. Então aqui tem uma descontinuidade. E é nos pontos de descontinuidade que você vai buscar respostas para os fenômenos físicos. Tudo bem? É uma descontinuidade mesmo? Demora algum tempo? Nós vamos considerar, por enquanto, que ali há uma descontinuidade na velocidade. Tudo bem? Certo? Então, resumindo, nós vamos considerar que é instantânea. Porque considerando que é instantânea, eu posso considerar que o tempo total é o tempo dessa parte mais o tempo dessa parte. Não preciso considerar o tempo de mudança. Tudo bem? Mas entendeu que temos um problema, né? O problema é se temos uma coisa ainda a entender. Ok? Então, vocês já pegaram a manha. Quanto que é o tempo da segunda parte? Raiz h quadrado mais x quadrado sobre V2. Show, né? Opa, por se tratar de uma função, aqui a gente toma cuidado, né? Qual é o domínio da função? Qual o máximo, qual o menor valor de x? Vamos colocar x de 0 a d, né? Reais. X pode tanto, embora a gente sabe que não vai estar lá, tudo bem? Mas é uma função. De acordo? Tá, mas eu não quero isso. Eu achei a função que descreve o tempo. Calculou. Como é que eu acho o tempo de mínimo? Se eu derivar e igualar a zero, eu não vou achar o tempo de mínimo necessariamente. Eu vou achar um ponto estacionário. Para ser mínimo, eu tenho que analisar a derivada segunda. Mas eu já sei que vai ser mínimo essa porcaria aqui, então eu não vou ficar fazendo isso. Tudo bem? Então vamos calcular a derivada. Então vamos lá. Léo, cara, você não passou em cálculo, você já fez cálculo 1? Ah? Cara, porque daqui a pouco vai aparecer derivada parcial. Vai aparecer álgebra com número complexo. Tá? Eu estou falando aqui em ótica mesmo. Você vai ter que dar um jeito e antes de fazer, você vai ter que aprender, então. Bom? Ó, vamos derivar t com relação a x. Uf, ai. Para ficar mais fácil. O V1 é constante, vou colocar aqui, ó. 1 sobre V1. Multiplica. Tudo bem? Agora tem que derivar. Gente,
Eu sei como deriva. Se vocês não sabem, vocês têm que se virar. Não é cabível, estou no terceiro ano, o professor tem dificuldade com essas derivadas. Tem que se virar. Tá? Isso aqui é a regra da cadeia. Tá bom? Regra da cadeia. Derivo só a raiz quadrada, como se nada estivesse acontecendo. Meio. De tudo isso elevado a menos meio. Então cai aqui. Quadrada. Mais d menos x. Tudo isso ao quadrado. Certo? Ó, porque ficou isso aqui. Derivei, ó. Aqui. Tá isso tudo elevado a meio. O meio cai. Meio menos 1, menos meio cai para cá. Falta agora derivar quem? O argumento. Certo? Derivada disso, 0. Derivada disso, posso aplicar a regra da cadeia de novo. Vai aparecer um menos, porque ali tem um x. Tudo bem? Negativo, o que vai ficar? Vou colocar um menos aqui na frente. 2d menos x. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu gostei para danar. Eu gostei para danar. Aprendam uma coisa, vocês começam a ver as crianças que têm alguns problemas dos famosos déficits, distúrbios de atenção, quando ele faz um 2 de um jeito e o outro do outro. Aqui, ó. Mas o bom é quando a pessoa sabe que é o mesmo 2, então ele pode fazer um dividido pelo outro que dá 1. Tudo bem? Mais. Vamos lá. 1 por V2. Quanto que ficou essa derivada aqui? Mesma coisa, né? Cai. Raiz quadrada de h ao quadrado mais x quadrado. Opa, tinha um meio, né? Nem vou colocar o meio, porque depois eu derivo ali dentro, dá 2x. 2x corta com meio x. Show. Tá? Derivei. Poxa, mas para ser um ponto estacionário, ó, vamos lá. Ponto estacionário, que eu já sei que é um ponto de mínimo. Ponto de mínimo, dt dx, tem que ser 0. De acordo? Logo, tudo isso tem que ser 0. Será que eu tenho espaço aqui embaixo? Acho que eu tenho. Bem, eu sou muito mais esperto que vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui vai ser 0, não vai? Isso aqui dá com sinal negativo, não tá? Vou passar tudo para cá. Vai ficar o quê? Positivo. Igual. Embaixo vai ficar V1. Certo? Já estava tudo isso. Acompanha aqui comigo, vem comigo que agora é show, hein? Agora é show, hein? D menos x sobre essa raiz quadrada. D menos x sobre essa raiz quadrada. Isso aqui está com a cara de cateto oposto por hipotenusa? O que é aquilo? Seno θ1. Pode ver que começou a escrever aqui? Mas aí você não conseguiria derivar. Tudo bem? Porque eu só estou fazendo isso, porque ó, eu coloquei a condição de que isso aqui vai ser